Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do último dia 5 de fevereiro de 2026 e o título é Religare? Religare é um verbo latino que significa religar, unir ou vincular de novo. A palavra religião se origina desse verbo e indica a religação do homem com Deus. Portanto, podemos entender que as religiões servem como veículo de ligação entre seus fiéis e o sagrado, correto? Talvez. Há momentos em que tais intermediários têm um papel relevante ao servirem como pontes para essa reconexão. Contudo, assim como a criança que ao crescer e se tornar adulta não necessitará da mão de seus pais lhe guiando nas travessias da vida, precisaremos também buscar independência espiritual. As religiões podem nos auxiliar nos primeiros passos ou quando nos desconectamos de nossa própria essência. A maturidade nos faz perceber que não há necessidade de mediadores, que na verdade não há como religar o que nunca esteve separado. Somos parte, somos parte da fonte que nos criou e em alguns momentos nos esquecemos de quem somos e permitimos que nossa luz seja ofuscada. Mas, quando nos lembramos da verdadeira natureza de nossas almas, automaticamente nos conectamos e somos guiados ao nosso propósito. E é nesse momento que descobrimos que tudo o que buscamos em templos materiais sempre esteve pulsando poderosamente dentro de nós. Então vamos lá. É engraçado que justamente esse final de semana eu estava falando sobre essa questão, né, conversando com umas pessoas sobre essa questão, né, das religiões, né? E aí eu falo que às vezes quando a gente começa, né, a nossa busca espiritual, né, nossa caminhada evolutiva aí, a gente precisa às vezes de buscar orientação e conhecimento em alguns lugares. E muitas vezes é nas religiões que a gente acaba indo buscar essas informações. Então, assim, eu passei por várias, né, assim, kardecismo, né, a primeira foi a Igreja Católica, né, eu fui batizada, estudei em colégio de freira, mas, assim, os dogmas para mim muitas vezes não faziam sentido. Então eu comecei essa busca por algo que fizesse mais sentido para mim. Aí passei pelo kardecismo, Seichonoye, Umbanda, conheci a messiânica, budismo. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu lembro aqui. E assim, fui buscando conhecimento. Então, assim, hoje eu entendo que todas, né, todas as filosofias e religiões têm alguma coisa a agregar. Se a gente tiver a mente aberta para absorver as coisas boas. Porque como tudo aqui, né, nesse mundo dual que a gente vive, tem coisas boas e tem coisas não tão boas. Porque as religiões, elas são guiadas, né, orientadas por pessoas. E existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Então, é, vai depender muito do lugar, né, que você vai buscar essas informações e muito do seu discernimento também, né, porque a gente acaba, a gente tem que acreditar, né, no que a gente sente. Então, assim, no que ressoa. Se às vezes algum lugar que você vai te causa algum desconforto, aquele lugar não é para você. Como muitas vezes já aconteceu de, desculpa, gente, de lugares que eu fui, mesmo assim, no centro kardecista, que não, a energia não batia, você não se sentia bem naquele lugar. Aí você vai num outro, né, que é a mesma filosofia, mas que você gosta, ali você se encaixa, você se sente bem, a energia está na tua sintonia. A mesma coisa é um banda, né? Então, às vezes você vai num lugar que ali também não vai, tua energia ali não bate, aí você vai num outro e a coisa flui, né?
E eu acho que é importante a gente fazer essa busca e assim, ter a mente aberta para todo tipo de conhecimento, né. Então assim, eu gosto de, eh, às vezes a ouvir alguns, conteúdos que falem da espiritualidade, porque trazem esclarecimento, mas não é porque é uma pessoa que é super, bem conceituada, que é famosa, que eu vou falar amém para tudo o que a pessoa fala. Aí eu vou usar o meu discernimento e o que o meu sentir me diz a respeito daquilo. Aquilo ressoa comigo? Aquilo me traz conforto? Aquilo me faz bem? Tá me elevando a vibração ou tá me deixando meio preocupada, tá me deixando chateada? Entende? Então, assim, é muito, eu acho que a gente está num momento agora em que a gente tem que é o momento do sentir, né? Então a gente tem que confiar muito no que o nosso coração, no que os nossos sentimentos nos mostram diante das nossas buscas, né? Então eu acho muito importante a gente conhecer de tudo e, e ficar com o que agrega e descartar o que não for tão positivo assim. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. E a gente tem que procurar trabalhar justamente com o que agregar para nós. Às vezes algo que faz sentido para a gente não faz para outro. Tanto é que assim, você vai num lugar que você ali você não se encaixa, você não gosta, não está na sua energia, mas tem um monte de gente que está frequentando porque está na energia dessas pessoas, né? Então, hoje em dia, assim, eu não frequento nenhuma religião ou filosofia. E assim, mas eu não ligo, se um dia me convidam, ah, vamos, eu vou de boa, entendeu? Porque sempre a gente ou tem alguma coisa a aprender, ou às vezes é algum lugar que assim, a tua própria espiritualidade está te guiando para alguma coisa ali. Então a gente tem que estar sempre assim, aberto e aproveitar as oportunidades, né? Então, e quando eu falo dessa questão da religião, chega num ponto, quando você se dá, né, a possibilidade de ir conhecendo, de ir aprendendo, de ir percebendo o que faz sentido para você, o que agrega, o que te ajuda a evoluir, o que te ajuda a crescer, você vai criando uma conexão direta. Até que chega um momento que você fala, não preciso de intermediários. E isso não impede que você vá em algum lugar que você frequente, mas você já tem uma consciência de que você não precisa, você está ali porque você quer estar, porque aquele lugar te agrada, porque a energia é boa, porque aquilo te faz bem, te ajuda a elevar a sua vibração, mas não porque você precisa, a gente não tem que ter aquela dependência de alguém nos guiando, de alguém nos orientando, porque essa conexão é uma coisa que a gente tem que fazer diretamente. Afinal de contas, nós somos filhos da fonte, né? Quando Cristo veio, ele não, ele não criou religião, ele não criou igreja, ele não precisou de templos, né? Ele falava para quem que estivesse aberto a ouvir a mensagem que ele tinha para passar, né? E naquele momento que ele reunia aquelas pessoas, ele formava uma egrégora ali. Então, a gente é, não precisa realmente de alguém ali, né? E ele mesmo, a mensagem que ele passou, ele nunca se colocou como guru, como quem tivesse vindo aqui para orientar. Que ele queria era justamente despertar as pessoas para essa possibilidade de se ligar diretamente ao divino, né? A divindade, a fonte criadora. Não foi compreendido e depois, né, ainda se aproveitaram para criar certas aí, instituições, para criar divisões e religiões, tudo em nome, né? Em nome dele, sendo que ele não veio para dividir, né? Ele não veio para dividir as pessoas, muito pelo contrário, era uma mensagem para que a gente entendesse que todos nós somos, né, parte de algo maior.
E se todos nós somos parte de algo maior, não tem coerência essas divisões. Então, mas esse entendimento, essa sintonia, essa percepção faz parte do nosso processo de expansão de consciência. E é um trabalho individual. Então, cada um vai chegar nesse momento assim no seu próprio tempo, né? Na sua jornada individual. Mas eu acredito que hoje, né, com tantas pessoas aí despertando e indo buscar o conhecimento e principalmente o autoconhecimento, vai chegar um tempo em que a gente vai conseguir realmente eliminar essas divisões e todo mundo se unir em torno da verdadeira mensagem e do que realmente faz parte da essência da humanidade, né? Que todos nós fazemos parte, né, de uma fonte divina, de luz. Todos nós somos luz, mesmo que a gente passe por momentos de sombra, a luz está ali, basta que a gente permita que ela aflore. E nós estamos nesse processo, né, de limpeza das nossas sombras para conseguir expandir cada vez mais essa luz. E quanto mais a gente expande, mais a gente se conecta diretamente, né, com a divindade, com o universo, com a nossa fonte criadora. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um. Ah, um recadinho aqui. Essa semana provavelmente vou colocar só 2 vídeos, segunda e sexta. Se eu conseguir, no meio da semana, na quarta-feira, eu vou tentar fazer o oráculo que eu falei, né? Que eu estou ainda tentando organizar para saber como que eu vou fazer isso, né? Que eu quero deixar as imagens primeiro, para as pessoas se conectarem com a carta que elas sentirem que está na energia delas, para depois ouvirem a mensagem, certo? Eu vou ver como que eu vou fazer isso, tá bom? Então, até um próximo conteúdo.